Café Brothers, episódio 168. Um oferecimento de Celério Telecomunicações e Forte Incorporadora, maior incorporador do estado do Mato Grosso do Sul, e também a Escola do Agro. Quer se destacar no agronegócio, sair na frente, vem para a Escola do Agro. E hoje nós estamos aqui com um pessoal que manja muito de números. Eles não aparecem muito aí, mas são extremamente essenciais para o sucesso de qualquer negócio. Nós vamos falar sobre gestão, números e aquilo que você não gosta muito, assim como é um bom brasileiro, impostos, tá? Vamos tentar falar de uma forma bem descontraída aqui, trazendo informação de relevância para o teu negócio, para a tua vida pessoal. Então, já vamos deixar aí o arroba de todo mundo e eu vou pedir para a Pamela se apresentar. Ela já esteve com a gente aqui no Café Brothers e depois para os nossos novos convidados aqui desse episódio. Tudo bem, Xandó? Um prazer enorme estar aqui novamente, comunicar e parabenizar mais uma vez pelos teus grandes projetos aí, grandes conversas que tu traz para cá. Acompanho sempre lá do Rio Grande do Sul, onde eu tô, então, mais uma vez, é muito gratificante estar aqui. Aos que não me conhecem ainda, Pamela Fiuza, gestora da Contab Group. Estou aqui muito feliz em estar trazendo esse assunto que eu sei que é tão importante e que o público precisa ouvir. Então, legal. Felipe. Boa tarde, meu nome é Felipe Dutra, sou do Rio Grande do Sul também. Primeiro é uma honra estar aqui. Legal, obrigado. Com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa história, né? Assim como a Pamela, a gente está junto do Contab Group, falando sobre tudo que o produtor mais gosta, que é gestão, finanças, tributo, né? E no final do dia, rentabilidade. Então, tudo que ele gosta, só que não, né, cara? Ele gosta, mas tem que fazer, né, cara? Entendeu? E aí você é ruim, mas tem que ser tomado. Exatamente, é amargo, mas derruba o verme, né? Vamos lá. E aí você, Felipe? Gustavo, né? Sim, eu sou Gustavo Hirt, sou de Dourados, também faço parte da Contab Group e estamos iniciando aí um processo aqui em Maracaju, na região, justamente para trazer um diferencial para os produtores, para o setor do agro, fazer a diferença aqui na região que é mais potente no agro aqui no estado. Legal. Assim como algumas profissões estão deixando de existir, por onde eu tenho passado nesse mundo aí, a gente viu profissões que eram extremamente necessárias e estão sumindo. Eu nem vou falar, porque daí alguns profissionais vão ficar bravos. Poxa, nós está acabando comigo aí no podcast falando que eu vou sumir. Mas cada vez mais a gente tem visto a inteligência artificial, ferramentas, aplicativos surgindo e tem tomado espaço no mercado, né? A contabilidade, né, ela tem seguido forte aí, a gente tem visto cada vez mais. E falando em números, toda vez que a gente fala em números, quer seja para o produtor rural, para o empresário, para o autônomo, todo mundo fica muito louco na hora de pagar os impostos. Porque é uma carga tributária violenta, muito agressiva em cima de você, que você produz. Você não tem de volta. Eu digo que é uma luta injusta que você está lutando, você não tem direito à defesa, né? E se a gente tivesse um nível de Noruega, Estados Unidos, aí, Austrália, de entrega, né, de volta para nós, seria justificável, mas nós não vemos isso. E eu estou dando esse insight, essa introdução, porque a sede onde foi a COP 2030 não tem um saneamento básico, não tem esgoto para as pessoas, não tem água tratada. Então, é uma carga tributária violenta e injusta para você não ter o básico necessário. Então, nessa virada aí nessa transição que nós estamos aí no final de 25 para 26, o que vocês, como profissionais da contabilidade, destacam de importância para o produtor rural ou para o empresário, para ele ficar atento? Eu vou passar para a Pamela aqui, ela vai dar o comentário dela, depois termina com você, ok? Primeiro, Xandó, acho que o que tu colocasse sobre a questão das profissões, né? E muito foi se falado, inclusive, né, quando entrou as discussões sobre inteligência artificial e até antes do próprio boom da inteligência artificial, a contabilidade já estava lá na lista, em algumas matérias como o contador tende a assumir. E eu te digo, assim, com total certeza que talvez
desde que eu estou na contabilidade há 12 anos como gestora contábil, nós estamos diante de um período que pela primeira vez nós temos a possibilidade de mostrar a essência da contabilidade aplicada e mostrar de fato o propósito que ela nasceu, né? Então quando você vai lá para a origem da contabilidade, ela nasce nos mercadores com o propósito de gestão, e no decorrer do tempo a gente teve essa influência bancária, né? Então conforme o banco e o crédito foi crescendo, houve uma distorção entre a percepção do real valor do contador, né? E eu acho e acredito muito que em era de reforma tributária e grandes mudanças tributárias, o papel do contador passa a ser cada vez mais imprescindível e estratégico. E nada mais é do que o que a contabilidade nasceu para ser. Então, se tu me perguntasse, Pamela, você tem receio quanto ao fim da profissão contábil? Muito pelo contrário. O meu receio é de que os contadores que estão no mercado não consigam absorver a demanda que vai vir, né? Que vai ser muito grande. Então, acredito que haverá muito essa evolução no que diz respeito à busca por bons profissionais contadores que estejam associados a uma boa gestão do negócio, né? Faço um storytelling mais ou menos que nem a Pamela fez ali. O advento da norma internacional de contabilidade para o Brasil em 2008 foi a primeira grande quebra, o primeiro grande corte do cordão umbilical com a esfera tributária, porque até lá o contador ainda era um escriturário, ainda era uma pessoa que fazia muita ligação guarda-livros, né? Então, leva lá para o meu guarda-livros. E esses dias eu vi uma analogia sobre o contador e sobre a história do guarda-livros, que, né? Qual é uma das coisas mais importantes que a gente tem? É livro. Né? Então, quando fala assim, vai lá no teu guarda-livros, olha a relevância que a gente dos guarda-livros do meu negócio. Então, conforme a Pamela falou, acho que a gente está num momento, por óbvio, um pouco sensível, dada a tecnologia, né? Então, o contador cada vez mais ele deixa de ser não deixa de ser técnico, mas ele tem que ter um viés muito mais tecnológico e entender de tecnologia, que até então não nos demandava esse skill, né? E hoje a gente precisa ter tecnologia e eu vejo, né, que nem a Pamela disse, já não é de hoje que a gente vê que a contabilidade vai estar fora do mercado com IA, antes era com qualquer outra coisa que aparece, né? Porque tudo aquilo que tem um raciocínio lógico e tem uma razão lógica, por óbvio, a tecnologia vai nos substituir. Mas o pensamento estratégico, que é a nossa formação, que é onde eu venho formando a minha carreira, isso aí não vai nos tirar, né? Porque esse entendimento de negócio, essa sensibilidade, eu vejo que grande parte dos contadores, aí eu falo com pesar da classe contábil, vai acabar tendo percalços com o advento da reforma tributária, com o advento da inteligência artificial. Afora isso, quem está se preparando, e não só empresário contábil, empresário de uma maneira geral, ele vai ter este impacto, né? Então, afora isso, né, a reforma tributária vem para regular negócios, inclusive o nosso de contabilidade. Então, acho que é uma grande oportunidade que o momento está nos trazendo, né? O momento de ser diferencial, de ter um diferencial de mercado, de entregar a essência contábil, que é lá a gestão, que é o controle, né? E que é a dominância do próprio negócio, que é o que a contabilidade. O contador vai ter que se ressignificar, né? Também, assim como os empresários, né? Toda grande mudança exige reestruturação, tanto para quem oferta, né, o serviço, quanto para quem recebe o serviço. E só pegando o gancho da fala do Felipe, Gustavo, antes da tua colocação, é importante falar que todo grande sucesso de resultado, que toda grande mudança é um desafio, mas também é uma oportunidade, né, ao meu ver. Em era de reforma e mudanças tributárias, eu sempre gosto de ver como uma oportunidade. Só que para que isso aconteça, um estreitamento, você falou, qual é a dica que você traz para os empresários, né? Esse estreitamento na relação entre contador e cliente é imprescindível. Então, é importante nós, os colegas, né, os contadores, entenderem o seu real papel, mas também o usuário disso, que é o nosso cliente, entender que é uma via de mão dupla, né? Então, para que a gente consiga entregar bons dados, boas estratégias para subsidiar as tomadas de decisões, as melhores tomadas de decisões, a gente precisa dessa boa comunicação, boa relação, né? Então, acho que isso é imprescindível também, né? Eu compactuo com a colocação tanto da Pamela quanto do Felipe. Eu acho que, assim, a gente está num momento sensível, que é uma mudança
drástica com relação à questão da tributação no nosso país, que vai impactar a precificação, vai impactar diretamente na gestão. E aí o papel do contador, eu acho que agora ele deixa de ser aquele guardador de livro, aquele apurador fiscal, e ele passa a ter um papel muito mais estratégico para corroborar com dados, com informações, para o empresário tomar decisão. Porque aquele contador que simplesmente apura uma guia no final do mês e ele envia para o empresário, esse contador está fadado a estar fora do mercado. Então o contador efetivamente vai ter que assumir o papel dele de subsidiar com informações para tomada de decisão realmente, apontando eventuais exposições e principalmente trazendo possíveis benefícios para o segmento onde o empresário está atuando. Então, essa questão mais estratégica da contabilidade vai ser uma oportunidade. E aí, isso não é somente pela reforma, mas também com o advento da inteligência artificial. Então, você soma duas potenciais exposições e também oportunidades. Então, eu vejo que aquela pessoa que entender que isso é uma excelente oportunidade para se reconstruir, se reposicionar no mercado, eu acredito que essa pessoa tem tudo para se dar muito bem e para agregar efetivamente junto ao empresariado. Xandão, só complementando, que a gente, né, volto lá em 2008, né, a gente trata o acessório, que é o tributo, como principal, dada a relevância e o impacto nas empresas, né? E quando a gente de fato trata, e a reforma tributária vai nos dar essa faculdade de tratar de fato o imposto como acessório e cuidar da empresa e dos negócios na sua essência, porque tu vai estar separando o que é o valor do produto e o imposto, né? Como lá nos Estados Unidos o sales tax, né? Então tu vai estar separando e tu vai ter concorrente direto. Quanto é que é a tua água hoje? A minha água é R$1, a água da Pamela é R$1. Não vai ter diferença, porque o imposto vai estar por fora. Então essa complexidade tributária, que a reforma tributária vai nos tirar, né, na sua grande maioria. Por óbvio, nós vamos passar por 5 anos de luta. Um turbilhão aí, com 2 bases tributárias, mas enfim, cara, depois disso, depois da tempestade vem o tempo mais calmo. Então, em tese, né, e pelo que a gente tem de experiências no mundo, a Índia passou recentemente o que a gente está passando, vem uma calmaria, né, vem uma tranquilidade em termos de tributo. Então a gente vai tratar o tributo como acessório e o contador, né, na sua grande relevância que tem, e tu comunga muito lá no mercado americano, sabe, a relevância e a importância que o contador no mercado americano tem para as organizações. Então isso, né, um dia vai ter que chegar aqui para nós também. Então a gente... Então, assim, eu não gosto nem de entrar nessa comparação de quando a gente viaja para fora. Eu amo meu país, cara, de verdade. A proposta de ir embora a gente tem todo ano, cara. Inclusive, um dos países que realmente faria muito sentido ir embora seria a Austrália. Mas eu ando por propósito, eu não ando por proposta, sabe? Legal. E a gente tem uma coisa legal que a gente quer construir no Brasil, desenvolver as pessoas. Mas o sentimento que eu tenho do brasileiro, do empresário, é que é um emaranhado de fios. Já viu aquele poste que tem no Rio de Janeiro lá cheio de gato? Parece que é aquilo, você não consegue entender, cara. O que tá acontecendo, entendeu? Às vezes tu não consegue precificar o teu serviço, cara. Sabe que a impressão que eu tenho não é só impressão, é uma prática muito comum, Xandó, que se você vai ver a ordem, né, do empresário abrir o negócio, então, quando você pensa em abrir o seu negócio, né, então vamos lá, você pensou em abrir o seu podcast, né, e aí você estruturou toda a ideia, qual é o público que você queria atingir, né, como que você faria isso, o conteúdo, enfim, desde a mesa, né, e em que momento você lembrou do contador? Nossa, para abrir o CNPJ, não é? Só a hora que precisa do CNPJ. Então você vê que já começa aí essa visão quando chega na parte burocrática, eu vou buscar o contador. Agora tá né? E a gente começa com um erro muito grande aí, porque o momento de você buscar o contador é exatamente para fazer parte da estratégia, de conhecer o mercado, de planejar, e não na parte burocrática, né? Hoje a gente tá vendo o contrário, né, cara? Entendeu? Você começa o negócio de trás para frente, né? Mas o que acontece? O empresário, o empreendedor, nós somos muito fazedor, né? Executor, criador.
a gente não é tão estratégico, né? Inclusive, a reforma tributária agora, só para pegar o gancho, quando você abre o CNPJ, você já tem que colocar a opção tributária agora, né? Você já tem que dizer qual é a forma que a empresa vai tributar. Então, acho que isso também impulsiona um pouco esse planejamento prévio com o contador, porque uma vez você já tem que ter estabelecido a sua tomada de decisão tributária e buscando o que você falou, nesse emaranhado, né, que você citou como exemplo posse, que eu não discordo, mas eu acho que isso também já muda um pouquinho, né? Então, eu preciso abrir o meu CNPJ, mas previamente preciso estabelecer qual vai ser a tributação. Isso é um dos pré-requisitos da reforma. Você abre o CNPJ já com a opção da tributação que você vai ofertar ao seu negócio, né? Em linha com isso, lá no Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, do qual a gente faz parte, a gente tem um trabalho muito grande, muito em linha do que você está falando. A relevância do contador para os negócios. Por quê? Por que não convida o contador para participar do plano de negócio? Não, mas deixa eu te falar, mas é assim, o cara trabalha contigo, e aí ele tem experiência de campo aí, cara, ele vai lá e financia uma caminhonete a gasolina que ele não tem condição de pagar a parcela. Aí atrasa 2, 3 parcelas e te pede um adiantamento daí. Só quando ele foi fazer o financiamento, ele te convidou para estar lá? Não faz, cara. É assim, entendeu? Xandó, eu vejo o seguinte, é uma questão até cultural do Brasil. É uma questão assim, se a gente analisar um pouco mais a fundo, tocar exatamente nesse assunto. Nós deveríamos ter aulas ou matérias ou conteúdos desde a educação básica, de educação financeira. Mas que seria propósito, para deixar o bom burro mesmo. Exatamente. Então, assim, como o Felipe bem colocou, hoje, simplesmente tem-se uma ideia, às vezes a ideia é muito boa, mas você não tem um plano de negócios para verificar os impactos, analisar as oportunidades, as ameaças, estabelecer uma estratégia de negócio e seguir aquele plano, né? Gustavo, até hoje eu não sei, cara, como que nós vamos colocar, em que lugar nós vamos colocar o podcast. Cara, é muito confuso, porque uma decisão errada onde tu coloca, tu vai pagar 25, 27, vai pagar 10, vai pagar 12. Então você fica pensando assim, qual que é o lugar que eu vou pagar menos? Isso acaba, né? Entendeu? E aí, mas eu não encaixo nesse setor aqui, mas eu queria pagar menos. Entendeu? E aí você tá no super simples, aí você sai do super simples, você quer ir pro simples, que daí a tua gama de faturamento subiu, aí você fica feliz e triste, né? Entendeu? É aquelas duas notícias, você fica feliz e triste. Mas você tá feliz que você está faturando mais, agora eu tô triste que eu tô pagando mais também. Então você fica naquela, sabe, uma coberta curta, você puxa para cobrir a cabeça e os pés ficam de fora. Mas, Xandó, sabe que eu vejo grande parte desse cobertor curto? Primeiro, a gente vê a última linha econômica e não vê a última linha financeira. Eu vejo o resultado econômico e não vejo financeiro. Mas quem está vendo minimamente o resultado econômico, que é uma parcela muito pequena, e por que o cobertor fica curto? Porque, primeiro, eu tenho severos problemas de gestão, né? Eu não faço gestão. A grande maioria dos empresas familiares no Brasil também, pequenos negócios não faz gestão. Não sabe quanto é que é o custo de tu ter o podcast. Não sabe quanto é que é o custo. Vamos fazendo, vamos pagando. Tá dando para pagar a conta, tá tudo certo. E a minha carteira, o pessoal confunde com a carteira do negócio. Sim. Então, quando a gente tem essa segregação, tu começa a identificar oportunidades no teu negócio e ver o potencial dele. Então, é o que eu sempre digo, tá? Tu abre um negócio, né? E geralmente a gente tem que dizer, vou abrir uma loja de roupas que dá muito dinheiro e tal. Eu compro estoque, né? Financio o estoque e não boto o custo financeiro no meu preço de venda. Sim. A conta não vai fechar no final do mês, não vai fechar no final do ano. Então, grande parte disso, e por óbvio, o Gustavo falou muito bem, tá? Que é a falta de cultura de finanças do brasileiro e a falta de cultura empresarial. A gente não nasceu para ser empresário no Brasil. A gente nasceu para ter uma empresa, que tem uma distância muito grande. Muito embora os termos sejam muito correlatos, eu ser empresário e ter uma empresa tem uma distância muito grande. Eu digo até mais, que a gente não nasceu para ser empresário, a gente aqui no Brasil nasceu para ser funcionário. Eu ia tocar justamente nesse assunto. Assim, você vê um fomento em que as
pessoas mais inteligentes, vamos assim colocar, ou que teriam uma capacidade de empreender muito maior, elas se direcionam buscando uma estabilidade, que na verdade não existe, no serviço público, ao invés de empreender. E você vê em países como Estados Unidos e alguns países da Europa, isso já é totalmente o inverso. Eles estimulam o empreendedorismo, a pessoa que sai, Exatamente. você pega lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, por exemplo, as pessoas saem e já querem empreender, querem montar um negócio, querem buscar inovação. E no Brasil não, as pessoas querem se formar, fazer um cursinho e entrar num serviço público. Inclusive, agora a gente vê um podcast muito famoso de policiais, né, cara? Tem um cara aí que é o Castro, ele é um policial raiz, né, cara? Aqui eu não quero denunciar vocês, mas todo mundo acha que é da década de 80 aí, né, cara? Sim, somos. Sim. Então, nós somos aquela geração que ficava na fila do telefone pra ligar no orelhão, né, cara? Com a ficha. Com a ficha, né, cara? Não era nem no cartão. Não, mas eu sou um pouco mais antigo, a gente é um pouco mais experiente, vamos dizer assim, né? Era da tempo que eu ia na cabine telefônica com a minha avó, cara. Você ficava numa fila, a telefonista ia puxar os fios lá, eu ficava quietinho. Ela falava, você fica quieta aí, tá? Como que a criança vai ficar quieta, né? Aquele tempo não tinha celular nem nada. Você fica quieta aí que a avó vai entrar na cabine. E aí tudo bem, ia lá, telefonava. Então nós passamos por um conflito geracional muito grande. Nós somos os caras que brincamos de carrinho de rolemã, pique-esconde, pé na lata. E aí nós entramos aí no final dos anos 90 para os anos 2000, ia ter o bug do milênio, vocês lembram? Uhum. Quando E aí- viesse, ó, Não, vai ter o bug Os do anos milênio, todo 2000. mundo desesperado, meu Deus do céu. E vocês também sofreram muito para baixar música também, né? E aí todo mundo queria ouvir, aí depois vem MSN, depois vem Sim. Facebook, comunidade no... Ah, não era o Facebook, era o Orkut. Orkut, ICQ. ICQ, coisa errada. Então, que passou esse do analógico pro digital, essa galera que nem a Isa tá aqui, nasceram com o celular na mão, entendeu? Então, eu digo que essas minhas viagens para fora, a tecnologia de fora, a informação, de 2010 para chegar no Brasil demorava de 5 a 8 anos. Sim. De 2018, esse tempo de encurtamento foi para 2 anos. E agora, nesse mundo globalizado e com informação contínua, é menos de 6 meses. Que tá rodando lá fora, tá rodando aqui. E daí o que acontece? Eu digo, hoje é até o excesso de informação. E um ponto extremamente Informação, importante. entendeu? Então por isso que eu convidei vocês aqui pra gente entregar realmente informação que faça sentido na vida das pessoas. Porque se eu disser que o sol é amarelo e o céu é azul, é uma verdade, não é? Muda a vida de quem? De ninguém. Sim. Mas é uma verdade, não é? Então às vezes o cara tem uma boa oratória, fala bem, e aí o cara não tá, ele só ciscando ali, só e não entrega nada. E esse ponto é bem importante da tua fala, Xandó, da era da informação, mas ao mesmo tempo desinformação, porque dependendo da origem dessa informação que você está buscando, você está desinformado, né, e não informado. E em era de reforma, né, quem está vivenciando a reforma, que nem a gente que está estudando ela desde 1 ano e meio já, né, tratando diretamente dela, até porque, como o Felipe colocou, nós estamos no Conselho de Contabilidade e nos traz essa exigência, digamos assim, né, Felipe, essa responsabilidade com a classe. A gente tem visto muitas notícias, né, Xandó, e o empresário, ele é tendencioso a deixar para depois. Mas Até porque o cara não pega o telefone ali e fala assim, Pamela, eu vi um negócio aqui agora, será que é verdade isso aqui? Os caras não fazem isso? Ele não pega o meu telefone, te encaminha no WhatsApp. Isso, Vê se ou até no vale direct na do minha Instagram empresa. mesmo, né? Exatamente, cara. No direct, e aí o que acontece? Nessa tendência de deixar para depois, a reforma tributária, ela traz essa necessidade de olhar para os dados, porque você também trouxe essa questão dos dados, mas de uma maneira real, né? Então, acho que a gente está tendo uma oportunidade em 2026 de sermos estratégicos, né? Buscarmos a informação do nosso negócio, porque eu sempre falo das contas mentais, o Felipe trouxe essa questão da cultura, principalmente em se tratando de empresas familiares. Existe uma cultura muito grande na gestão de empresas familiares, que é a conta mental que está
por trás do gestor, né? Então, é o que o gestor imagina, o objetivo do gestor, o plano do gestor, mas isso não é posto, né? Para o escritório contábil e para os demais administradores do negócio. E, muito embora a gente teve algumas mudanças significativas no texto da reforma nos últimos dias, trouxe um pouquinho, eu diria, de flexibilização no que diz respeito à multa, validação dos documentos fiscais, mas não deixou de nos trazer essa necessidade de maneira urgente de olhar para os dados reais do negócio e, acima de tudo, evidenciar os dados reais. Então, a gente está tendo a oportunidade em 2026 de trazer o empresário para a mesa, e eu sempre falo que o nosso ambiente, ele não é mais um ambiente contábil, né? Então, a gente não chama mais o cliente no escritório ou reunião EAD, né, que a gente faz para discutir contabilidade. Nós chamamos ele para discutir o seu negócio. Então, a gente está tendo uma oportunidade de trazer dados reais em 2026, trabalharmos de maneira estratégica esses dados reais para ter melhores decisões tributárias, com menor impacto, né? Então, acho que essa era de muita informação também é importante o empresário estar atento ao que ele precisa fazer de plano de ação, né? Entendi. É uma pergunta para você agora, Felipe. Se você tivesse que destacar o principal ponto da reforma tributária para 26, qual seria? Hoje, o principal ponto da reforma tributária eu diria que, além do tributo, por óbvio que vai mudar a forma de cálculo, é o fluxo de caixa das organizações. Eu vejo que isso vai ser o grande impacto, tá? Para pequena, para média e para grande organização, que grande parte dos pequenos e médios empresários hoje não cuida do seu fluxo de caixa, né? Não, que nem a Pamela disse, o fluxo de caixa está na cabeça, né? Está na cabeça do empresário, o orçamento está na cabeça. Então, a reforma tributária, na minha ótica, ela vai mudar e vai mexer com o fluxo de caixa das organizações, porque vai acabar a era do financiamento com base no tributo, né? A gente está tendo na lei aí o split payment, que é a segregação do pagamento na sua origem. Então, acabou, vou vender para ti, Xandão, vou emitir a nota e vou pagar esse imposto, que sabe mês que vem eu vou deixar entrar aí na inadimplência, vou pagar num refis da vida, Exato, especial, exato. se pagar com desconto de multa e juros. Então, e por óbvio, essa mudança cultural, por isso que eu digo é fluxo de caixa, que a lei, inteligentemente, ela deu para o contribuinte ou para quem está adquirindo a mercadoria a faculdade de fiscalizar o crédito. Ou seja, eu não vou comprar de ti se tu não me dá o crédito. Então, esta mudança de mentalidade, eu vejo que isso impacta o fluxo de caixa. Tá, traduzindo pro leigo aí, então se eu comprar uma xícara dessa aqui, eu produzir uma xícara e vou vender ela por R$10. O imposto aqui, vamos supor, que seja R$2,70. 27%. Eu tenho ali uma receita aí de 7,30, vamos dizer. Então esse 2,70 já vai ser pago na emissão da nota fiscal. No pagamento dessa operação. E aí o cara que não tem caixa se ferrou. Se ferrou. Ou o cara que contava... Não precifica bem também os seus produtos, né? O cara que contava com os 2,70. Eu acho que até pagar no complementando que o Felipe, desculpa te interromper, até complementando o que ele está colocando, não somente aquele empresário que não faz a gestão, que posterga, porque hoje você posterga o pagamento e eventualmente você não paga, fica inadimplente, reparcela num refis da vida, né? Esse tipo de empresário que conduz o negócio dessa forma, ele vai ser diretamente impactado, porque em se retendo já vai sobrar o líquido. Então ele já tem um impacto direto no fluxo de caixa. E eu ainda colocaria algo a mais, acrescentaria algo a mais, que é aquele empresário que não segrega a pessoa física da jurídica. E aí você tem uma confusão. Segrega, vamos simplificar, é o cara que não separa, tá? Perfeito. A vida ele mistura física, a pessoa física com a jurídica. Exato, pinique e panela é a mesma coisa para ele, entendeu? Mas e trazendo para o nosso público, que é o agronegócio, hoje o agronegócio se preocupa com 2 impostos: fundo rural e imposto de renda. ITR. Mas aí é uma contribuição patrimonial e tudo mais. Amanhã, em 2027, ele vai se preocupar com crédito de BS-CBS igual a uma empresa. Mensal, né, Felipe? Tá, mas significa o que é CBS aí? CBS e BS, no Brasil a gente vai ter um imposto único para consumo chamado IVA dual. E aí a gente fez uma jabuticaba e botou o nome de Imposto sobre Bens e Serviços e Contribuição sobre Bens e Serviços.
O imposto sobre bens e serviços, ele tem a essência de ser controlado por municípios e pelo Estado. É como se nós pegássemos o ICMS E o ISS. e o ISSQN. O ISSQN é de competência dos municípios e o Vocês estão ICMS dos entendendo estados. o emaranhado que é, hein, mano? É. Eu que sou uma pessoa simples, vamos dizer assim, do povo, eu sou um criador, vamos dizer assim. Talvez eu não seja tão estratégico, estou me tornando estratégico. Aí a gente tem uma ideia e vamos fazer, cara. Vamos desenrolar. Só que hoje ninguém paga nada sem nota fiscal. Então, se eu construo uma mentoria que eu estava comentando com vocês aqui no off, eu não consigo calcular quanto eu vou cobrar, porque eu não sei quanto eu vou pagar de imposto. Entendeu? Vocês estão falando de serviço, é o que eu vendo, serviço, né, cara? E os serviços é um dos setores mais impactados, Exatamente, né? onde mais paga. De repente tu vai mudar o KNAI da tua empresa, tu vai se ferrar, cara. Mas, Xandó, para nós, nosso serviço vai ficar muito simples o cálculo. Nós vamos cobrar R$1 pelo nosso serviço, é uma soma de mais a alíquota federal, mais a alíquota estadual, mais a alíquota municipal é o nosso imposto. Simples assim. É um cálculo demais. E o cara que vende o cachorro quente, cara, como é que vai fazer? Um cálculo demais. Mais imposto federal, mais alíquota federal, mais alíquota estadual, mais alíquota municipal, vai dar o imposto. Não tem mais PIS, COFINS, tira da base, põe na base, acabou. Eu acho que o que dá pra salientar aqui, Xandó, mais uma vez, e reforçar aquilo que eu já tinha trazido, eu não lembro em que mês que eu estive aqui, Xandó, tô ficando mais velha, a memória vai ficando curta. Mais pequenininho. Mas eu acho importante salientar isso e que talvez muitos produtores não estejam se atentando a isso. Esses tributos que o Felipe menciona, né, que são tributos sobre consumo, eram tributos até então não diretos, pagos direto pelo produtor rural pessoa física, tá? Então, o que ele quis mencionar antes, né, que produtor rural pessoa física, a preocupação maior dele é uma vez ao ano, que é o imposto de renda, que claro que muitos produtores hoje do segmento já controlam isso de maneira mensal, mas eu te diria, Xandó, que até sendo bem entusiasta, 20% da atividade hoje controla, né, as suas movimentações mensais, sendo bem entusiasta mais uma vez, e 80% não tem esse controle mensal, até porque não tem uma exigibilidade, né, de fiscal para isso. Com a reforma tributária, esses tributos que não eram pagos diretamente pelo produtor rural, pessoa física, passarão a ser pagos. Então é como se você hoje, Xandó, resumidamente, fosse escoar sua commodity, vamos pegar soja, por exemplo, hoje você vai emitir uma nota fiscal, você não estava sujeito diretamente a esses tributos na pessoa física, né? E agora com a reforma tributária você estará sujeito. Eu sempre digo que o produtor rural foi chamado a pagar uma conta que não era dele. E aí o texto traz até uma palavra muito bonita, que ele diz assim, que para o agronegócio ele trouxe soluções normativas, né? E aí, então, essas soluções normativas... Vou vontade de falar tanta coisa que eu não posso falar, cara. E essas soluções normativas, então, é como se eu dissesse assim, bom, eu vou te convidar para pagar essa conta, Xandó, na pessoa física, você produtor, mas eu tenho algumas soluções normativas, né? E aí trouxe lá algumas das soluções, o faturamento que você tem, a depender do volume que você fatura, se você fatura mais que 3.600.000, você estará sujeito ao pagamento desses tributos. Se você fatura menos que 3.600.000, você não estará sujeito de maneira obrigatória, mas poderá ser contribuinte. E por que eu vou ser contribuinte se eu não estou nessa exigibilidade? Que é o caso que o Felipe mencionou do crédito, né? Então, o que muda basicamente, tá, Xandó? Tentando trazer de uma maneira não técnica. Então, você me vendeu lá o seu produto, tá? Eu comprei de você e eu tenho direito a me creditar desse tributo, dessa minha compra, tá? Só que para que eu consiga me creditar, você tem que ser contribuinte desses novos tributos. É como se fosse uma restituição do imposto de renda. Essa mesma ótica da restituição pode se dizer assim, de uma maneira mais fácil. Né? Não seria é uma solução normativa. Solução normativa gambiarra. Então, trouxe o agronegócio, né, pessoa física, para essa necessidade. E aí eu já vou encerrar, Xandó, mas é importante falar que na mesma medida que, de uma maneira também entusiasta que sou, quem me conhece sabe que eu gosto de falar sobre os desafios, mas de uma maneira com mais entusiasmo, né? Traz essa exigibilidade da contabilidade regular, mas traz tudo aquilo que a gente falou desde o início do podcast.
traz essa exigibilidade fiscal, mas também traz luz aos dados, traz luz à tomada de decisão, traz essa aproximação com o corpo técnico. Quem é o corpo técnico? Seu contador, seu estrategista. Então, na mesma medida que eu preciso cumprir com uma obrigação que o fisco está me pondo, eu tenho a possibilidade de conhecer o meu negócio com mais propriedade, né? Comentário que eu ia fazer assim, né, cara, é uma linguagem da roça aí, né, a gente fala. Deus fez a pá carregadeira e o diabo foi lá e fez a PAD, que é um implemento muito não funcional, né, cara? Mas trazendo para uma linguagem de vocês aqui da mesa, cara, que mente criativa desses caras que fazem esse tipo de tributo e imposto, né, cara? Esse cara, ele e o Satanás, eles são bem amigos, né, cara? Eles falam, vamos. Já viu aquele cara que, tipo, chega ali pra pagar o negócio e a pessoa é cega? A pessoa que vai pagar é cega? Sim. Aí é um memezinho que chega a pessoa do lado e fala assim, fala que tá faltando. O cara deu uma nota de 100 reais, fala que tá faltando 10. Aí o cara fala, não, você me deu uma nota de 5, entendeu? Então é mais ou menos, eu fico vendo assim, o business plan do governo, que ele tenta desenvolver uma coisa tão bonita, que na verdade assim, volto a dizer mais uma vez para vocês, eu acho que a indignação minha, do brasileiro, do produtor rural, de todo mundo, é não ver devolvendo esse imposto. Então você não tem estrada boa para escoar a safra, você não tem ponte, você não tem logística, cara. Logística, por isso que eu tô falando. Então eu não posso entrar numa pira aqui de comparação, ir lá pra fora e comparar aqui, porque eu fico triste. Mas eu vou parafrasear Felipe Dutra aqui, porque é muito bom que tu fala, né, que a gente não vê o retorno, mas eu vou ainda, sem olhar esse viés do retorno dos tributos, vou olhar para o próprio negócio, né, que é onde eu imagino que deveria ser o foco principal do produtor aqui, né, falando da atividade, olhar a floresta e não olhar, né, Felipe, que ele fala. Então, assim, não é nem olhar só esse retorno, Xandão, mas quando você olha ali o valor do imposto de maneira isolada, sim. Você vai ter uma percepção sobre o peso que ele tem. Agora, quando você olha esse dado do imposto, né, o que ele representa no meu volume de faturamento, no meu preço de venda, você muda um pouco a maneira de olhar o tributo, tá? E isso é o que a gestão propicia, né? Não, com certeza. E nessa linha também, a reforma tributária, né, como grande parte de quem estuda ela, é muito entusiasta porque ela vai dar uma simplificação para os negócios, tá? E em dando uma simplificação, nós vamos entrar na esfera política, tá? Mas em tese vai ficar mais fácil para quando alguém resolver fazer uma reforma administrativa, nós reduzir o impacto sobre o consumo, que é onde a gente sente no bolso todo dia, é no mercado, é na farmácia, é na padaria, é no açougue, é onde a gente vê isso todo dia. Então, mas não parece uma coisa utópica, porque, tipo assim, no Brasil tem uma lei que diz que não é possível ser duplamente tributado. E não é o que a gente vê. Mas é que tu não vai ser duplamente tributado, tu vai creditar e debitar, tu vai pegar um pedacinho daquele dinheiro creditado do imposto que tu já pagou e vai descontar daquilo que tu tem a pagar. Na real é isso, tá? Assim que eu gosto. Isso. Bem simples, tá? Final do dia é isso. Mas usando quem já fez, eu volto a usar o exemplo da Índia. A Índia passou pelo que a gente está passando há 7 anos atrás. E neste ano eles estão passando por uma simplificação da reforma tributária deles. Ou seja, 7 anos atrás eles criaram uma estrutura muito igual à nossa. IVA dual, 2 impostos, com a mesma base, comitê gestor e tudo mais. Agora eles estão simplificando, porque já passou a dor. Parafraseando o Milley, né, para ficar bom, a gente piora um pouquinho. Né? Nós vamos passar por um momento de piora para depois ficar bom. Mas qual é o problema? Nós discutimos isso agora há pouco. O Brasil não é de agora que vem inflando a máquina pública, porque quando tu era guri, o que é? Pô, vai fazer um concurso, vai ter estabilidade, né? Vai te estabelecer no servidor público. E isso tá passando, a nossa geração, nossos filhos, né? Eles estão saindo deste looping, porque o servidor público hoje, e nada contra, acho que tem pessoas muito boas no funcionalismo público, eles tá perdendo aquele grande preço. Hoje, se for parar para pensar, frente ao mercado, um servidor público não ganha mais super salários, exceto os amigos do rei, né? Mas, exceto esses, o servidor hoje não tem mais aquela vida, aquela bonança. Tem a estabilidade. Então, assim, ou eu vou pro lado do empreendedorismo, que eu posso ter uma boa grana, ou eu vou viver uma vida medíocre pro resto da minha vida.
torcendo para que a arrecadação continue crescendo, para que eu tenha uma perenidade do meu recebimento. Então, esta mudança de mentalidade recai a nós, que hoje, né, lá de 1985, estamos criando nossos filhos, de implementar neles a cultura do empreendedorismo, que nós, no nosso tempo, a gente não tinha isso. Não, entendi. Eu quero fazer uma pergunta para o Gustavo, para a gente encaminhar aí para as perguntas aí mais de cunho pessoal. Qual é o pior ponto da reforma tributária, na sua ótica? Tipo, cara, isso aqui vai ferrar o brasileiro simples, o vendedor de cachorro-quente, o cara do pet shop, o grande empresário, isso aqui vai ferrar todo mundo. Qual que é o pior ponto? No meu ponto de vista, eu vejo que vai ser uma elevação da tributação, no primeiro momento. Vai ter, obviamente, uma simplificação, mas isso não vai estar refletindo numa redução de tributação. Então, no primeiro momento, você tem, nessa transição aí, você vai ter uma elevação da tributação. Então, eu vejo que esse seria um ponto negativo. Ninguém vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder no primeiro momento. Pode-se dizer que palavras da existente, até que se faça essa transição, e até que se chegue ao ponto que o Felipe colocou aqui, de se enxugar a máquina pública, se é que a gente vai chegar nesse ponto, eu espero que sim, um dia a gente chegue nisso. Duvido muito. Para que a gente possa efetivamente, aí sim, numa... entusiasta, que nem a Tamara fala aqui, mas... Até sim, porque assim, o que faz sentido você ter uma reforma onde você consiga reduzir a carga tributária, não somente simplificar o formato e a estrutura, mas sim ter uma redução. Isso seria extremamente importante. Né? Com certeza, tem muita verdade o que você está falando. O que não tem é vontade política para fazer isso. Né? Tem um ponto, Gustavo, bem importante na tua colocação, que eu também diria que me traz preocupação, e nem estou falando de tributos e nem nada, né? Que é a questão que o Felipe nos traz, Xandó, que como a gente vai encaminhar para as perguntas finais, mas eu acho importante deixar dito aqui, e não só para o setor agro, mas para todos os empresários, sejam eles prestadores de serviços, comércio, indústria, agro, né, cadeia agro também, principalmente as empresas familiares, aquela percepção que o empresário tem que, não são poucos os casos que a gente envia um demonstrativo contábil no qual teve lucro, né? A gente levou esse lucro à tributação, e aí o empresário nos olha e diz assim, eu não tenho esse dinheiro disponível no banco. Então, o que é isso? Nada mais é do que a gestão do seu fluxo de caixa. Então, antes da reforma tributária, o empresário já tem essa percepção. Aonde está esse lucro contábil, né? Com a reforma tributária, isso é um calcanhar de Aquiles muito, muito grande. Porque aí nós temos hoje essa percepção de fluxo de caixa ainda maior e a escassez do fluxo de caixa também. Então, essa gestão do fluxo de caixa, para mim, é o ponto mais sensível, Xandó. Legal. Ô, Felipe, a gente tá falando aqui de empreendedorismo, de tocar a vida, né, cara? E a gente falou desse conflito geracional, né? Nós fomos, até tem uma música da Pitty, né, que ela falava ali, pane no sistema, alguém me configurou, né? E a gente tinha essa, vamos dizer assim, esse medo de empreender, né? Não, eu preciso fazer um concurso para o bombeiro, para a polícia, eu preciso entrar no correio, e aí buscar essa estabilidade, né, cara? E aí a gente faz uma analogia, né, que a estabilidade, o passarinho tá preso na gaiola, ele tem todo dia o alpiste, a porção da água ali também, né? Mas não voa, né? Entendeu? E aí eu queria que você falasse aí o que você diria para alguém que quer abrir um negócio hoje no Brasil, qual seria o teu conselho? Aprendi uma frase numa pós-graduação que eu fiz que me inclusive está no meu baixo de gola do meu blazer, tá? Que ela é: se errar, aprenda, tá? A gente está no mundo, a gente faz e empreende para não errar, né? A gente não faz com o erro. E a gente vinha antigamente uma frase, né, é errando que se aprende. Não, eu não empreendo para errar, eu empreendo para dar certo, mas eu posso errar. Então, se eu errar, aprende. Nós falamos agora no off aqui sobre a nossa cultura do ser proibido errar, né? Então, a gente que empreende, e a gente falava isso também há pouco tempo atrás, erramos muito na vida. Por isso que a gente consegue chegar onde chegou. Então, o medo de empreender no Brasil, e vai dar aquele frio na barriga, óbvio que vai dar. Vai dar dor de barriga, e tá tudo certo, tá tudo bem, né? E o retorno vem. Então,
primeiro, vai empreender, empreenda com propósito, né? Faça aquilo que você gosta. Se eu não gosto hoje, eu vou falar experiência Felipe da contabilidade. Eu entrei na contabilidade porque herança de família. Quase que vem, né? Filho de contador, contador vai ser. Tentei relutar por um bom tempo, por isso meu pai era contador, já falecido há 25 anos. Somos 2 irmãos mais contador. Somos 4 filhos, 3 contadores, né? Uma não é contadora. Então eu entrei na contabilidade por ser filho de contador. Entendi. E me apaixonei com o decurso da vida pela contabilidade, conforme o direcionamento que eu fui dando. Fui indo para gestão, fui fazendo finanças, trabalhando em auditoria e fui dando um direcionamento que eu encontrei o meu propósito dentro da contabilidade. Então, você que vai empreender, né, muito embora eu não gosto de tal setor, mas cara, se tu conhece, se tu tem vontade, tu vai te apaixonar por isso. Quando tu botar o coração para trabalhar contigo. Tu tem um propósito de tu acordar de manhã, né? E tem um cara lá no sul que já tá no Brasil inteiro, Marcos Piange, que ele fala assim: filho, eu tô aqui no Mato Grosso, lá do Rio Grande do Sul. Amanhã meu filho se forma do pré para a primeira série. É uma troca de vida dele. E ele sabe que o pai tá aqui não é pra trabalhar aquele fardo do trabalho. Não, o pai tá aqui com o propósito de trabalhar e ajudar pessoas. Eu saio de casa, deixo eles em casa para ajudar pessoas, para ajudar negócios. Isso Então, é importante. esse propósito que a gente tem, e tu passa isso pro teu filho, né? Ele me viu sair Que não é só dinheiro, né? Não é só dinheiro. Não é dinheiro, né? No final, o dinheiro, ele é meramente o retorno, a consequência, né? Então, quando meu filho me viu sair domingo de noite de casa para pegar um avião, para passar a noite inteira viajando, ele sabe que eu vim para cá por um propósito. E eu vi dele assim: pai, tudo bem, eu vou me formar de novo. Eu vou ir pro segundo grau. Você quebra minhas pernas. Mano. Então, assim, né, por óbvio... Broke my legs, né? Você quebra minhas pernas. Então, assim, e ele tem 5 anos, o Lucas, né? E falou: pai, tá tudo bem, pai. Eu sei que tu tá indo trabalhar, tu vai voltar e sexta-feira a gente comemora. Então, né, o propósito. Né? Então, o empreendedor hoje ele tem que achar o propósito dele. Eu sei que quase fez eu chorar agora, né, mano? Mas tudo bem. Ô, Gustavo, fala o seguinte pra mim, cara, nessa pegada aí que o Felipe deixou aí, cara, como que faz? O empreendedor, ele no começo da carreira aí, o cara abriu, né, a empresa, propósito, igual o Felipe deixou, mas no início aí o cara vai chutar, vai cobrar o escanteio, vai cabecear, vai bater falta, vai defender, vai fazer tudo. Como que o cara concilia isso com a família, cara? Eu vejo isso até por experiência própria. No começo é bem complicado você conciliar, porque vai depender, esse início do negócio vai despender de uma energia muito forte e muito grande, até para que dê certo. Então eu vejo o seguinte: a tua família, ela tem que estar alinhada com o teu propósito também. Primeiro sim é deles, né? Exatamente. Não adianta simplesmente o empresário ou a empresária falar assim: eu quero ter tal negócio. Sim. Se ele não tiver o suporte e respaldo da família, não vai dar certo. Sim. As coisas, eu acho que esse apoio já nasce da família. Então, assim, eu posso falar por mim: a minha esposa é que dá todo o respaldo, dá o suporte para que eu possa sair e trabalhar e saber que meus filhos estão bem cuidados, que eles estão bem, e que no que eu precisar ela vai estar lá, e da mesma forma ela sabe que eu estou aqui para dar o que ela for preciso. Eu até comento com ela, eu falo assim: olha, a minha obrigação é dar uma casa, quem faz um lar é você. Eu falo isso com ela. Demais. Então, assim, eu acho que para um negócio dar certo, não adianta simplesmente você ter uma boa ideia, você ter recursos, se você não tiver apoio. Ninguém faz nada sozinho. Sim. E isso inicia com a família. Eu acho que é a família que vai dar o respaldo e o suporte necessário para que as coisas transcorram da melhor forma possível. Já pegando até o exemplo do próprio Felipe, imagina, ele vem para cá com um propósito, com uma ideia, se o filho dele não dá esse apoio. Ele ia vir aqui e falar assim: poxa, meu filho tá lá, tá sofrendo, a minha esposa tá precisando disso. Com que cabeça que ele vem para cumprir o propósito dele? Entendi. Então acho que isso perpassa já de um apoio e da base. A base é a família, eu vejo isso. Então, se você tá alicerçado, a recurso você vai atrás,
a questão educacional e de informação você vai atrás, porque você tem a base. Você sabe que você está alicerçado e que você pode crescer. Você não constrói uma casa começando pelo telhado, você faz primeiro o alicerce. E eu falo que o alicerce de qualquer negócio tem que ser a família. E aí você consegue subir as paredes. Então, Maturidade para lidar com esse erro que a gente falou antes, né? Com certeza. vou finalizar aqui com a Pâmela aqui. Então, nós começamos o cara que abriu a empresa, o cara que concilia a família. Vou finalizar com a Pâmela aqui. Acho que ela não esperava essa, né? Como fazer uma boa sociedade, como ter bons sócios. Perfeito. E que oportuna essa tua pergunta, Xandão, nesse momento. Não estava no script. Porque muito desse projeto da nossa vinda, né, para cá, né, inclusive já colocando isso para o público, dessa construção do nosso negócio aqui, veio disso, desse pensar, né, quem estaria frente a isso, como que a gente constrói uma sociedade. Primeiro, e até clichê falar sobre isso, porque essa palavra propósito, eu acho que ela está sendo usada até de maneira um pouco errada hoje, né, e virou clichê, mas de fato é muito importante, né. O Felipe falou algo que me fez refletir, dessa forma que você leva para os seus filhos, da importância que você tem na transformação da sociedade. A nossa profissão, contabilidade, administração, nada mais é do que tem esse propósito de transformar a sociedade. Para que a gente consiga fazer isso, nós temos que ter os mesmos propósitos, né? Acho que um dos pontos importantes da nossa parceria, da nossa sociedade aqui, minha, do Gustavo e do Felipe, é entender qual é o nosso papel, né? Eu acho que cada sócio, cada parceiro tem que ter o seu papel, a sua função e, acima de tudo, a sua importância dentro do negócio. Falar sobre propósito, é claro que isso é imprescindível, né? O que o Felipe pensa, né, sobre a contabilidade, sobre a entrega de valor, o Gustavo também, a família. Para mim isso é muito importante hoje, Xandó, a concepção da família, né, no negócio. O Gustavo falou muito bem, se a gente não tá bem com a família, se não tem essa base, não consegue tocar o negócio. Mas fora isso, então, eu acho que cada um entendendo o seu papel, o seu valor, e acima de tudo entender que a empresa é uma outra unidade disso, é o resultado dessa soma, né, a gente consegue entregar valor. Então, para mim hoje, para a Contab Group, assim, quando a gente decidiu fundá-la, e somar tudo isso, primeiro a gente entendeu qual que é o papel de cada um e, acima de tudo, a importância de cada um. Só que esse papel, essa importância vem carregado de quem somos, do que construímos, do quanto erramos, aprendemos e soubemos lidar com isso, né? Da bagagem que cada um traz. Errando, aprendendo, construindo, entregando valor. Então acho que o Gustavo tem uma história muito rica, Felipe também tem uma história muito rica, eu também trago esse crescimento, né, e essa abertura de mercado em vários estados. Então, somando tudo isso, acho que a gente tem uma grande sociedade. E aí você vê que eu não falei de lucro, não falei de resultado, nem desse objetivo de nenhum de nós, né? Isso é o pós, é depois que a gente pensa nisso, né? Então, o que a gente pode agregar enquanto pessoa, né, pro negócio, e o que a gente, somada a essas forças enquanto pessoa, a gente agrega na unidade que é a empresa. E aí, agregando na unidade, a gente agrega na sociedade. E tem aquelas figuras que também fazem parte, como a gente gosta de falar de pessoas, tem um monte de gente que está no back-office, tá lá atrás, trabalhando, nos dando ideia, nos subsidiando, né? Que por vezes não aparece aqui no podcast, que não vai estar atendendo a cliente, operação, mas é que fazem a coisa acontecer. Entendi. Então, pra gente ter uma sociedade, é um casamento de diversas pessoas, diversas indiretamente, né? Diversos tipos de pensar que enriquece, né? Então, a sociedade é essa construção de várias pecinhas de Lego que vão se juntando para formar uma coisa. Então, a gente como pessoas que estamos aqui hoje, né, a cara da Contab Group aqui no Maracaju, não dá para esquecer de toda aquela galera que está lá atrás, no Rio Grande do lá Sul, trabalhando, e fora a família também, mas tem uma galera também que está trabalhando aqui, que deixa aqui o recado para eles que eles fazem parte da estrutura e são extremamente importantes. Então, resumindo o teu comentário, é igual o gaúcho lá, estamos aprendendo, estamos ensinando, né? Boa, muito bom. Gente, chegando no final aí do episódio 168 aí, então vou passar para vocês aí, para você fazer as considerações finais, começar pelo Gustavo. Curtiu estar com a gente aí no podcast? Curti bastante, eu já acompanho o podcast de vocês já há algum tempo, né? Pô, legal, nem sabia, você não falou no começo. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui, Xandó. É um prazer a gente estar podendo estar compartilhando, trocando ideias, né? Trazendo conteúdo, trazendo novidade para o pessoal. É extremamente importante. Legal. Felipe?
Gostou de estar com a gente aqui? Muito legal, obrigado pela oportunidade. Eu acho que não vai ser a última vez. Teremos aqui outras oportunidades de falar, botando o chapéu do empresário, botando o chapéu do tudo, né? Até a gente pede desculpa por aquele linguajar um pouco mais técnico, né? Mas infelizmente a gente não consegue fugir porque a lei é técnica, né? Mas nosso papel aqui é traduzir tudo isso, trazer informações úteis e importantes e ajudar. No final do dia, ajudar as pessoas a cruzar esse mar tão turbulento que é o tributário, que é a gestão, e no final do dia trazer não só resultados financeiros, mas trazer uma segurança para as pessoas, que eu acho que o que a gente mais busca hoje no mercado e que o mercado busca em nós é ter a segurança de poder estar dormindo tranquilo, que está em compliance, que tá tudo em dia. Então, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui e ficamos sempre à disposição aí, qualquer necessidade. Legal. Pamela Fiuza, curtiu estar com a gente pela segunda vez? Curti demais. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu sempre falo, né, Xandó, que esse teu propósito também ele é imprescindível. Quando iniciei minha jornada palestrando, levando um pouco de informação, principalmente para o agro, eu dizia que um dos calcanhares de Aquiles do setor era a falta de informação. E tu tem muito esse propósito, né? Então, tu supre com esse grande calcanhar de Aquiles, não só do agro, mas dos empresários como todo, que é a informação. Então, mais uma vez, parabéns pelo teu empenho, dedicação, e é um prazer enorme estar aqui falando um pouquinho sobre a novidade, sobre o nosso propósito em Maracaju e região. Então, muitíssimo obrigada. Legal. Então você que ficou até o final com a gente aí, curte, compartilha, manda para todo mundo. Nós estamos em todas as plataformas digitais, aí no Instagram, no YouTube, nosso canal Café Brothers. E é isso. Queremos agradecer também a Celero Telecomunicações, E Forte Incorporadora e Escola do Agro. Um abraço e até o próximo episódio.